Começamos o dia. Foram 4 dias de folga em relação ao trabalho. A gente não ficou parado, mas foram 4 dias de folga. E parece que tudo volta de uma vez só, porque eu ainda nem cheguei no trabalho e já estou pensando nas coisas que eu tenho que fazer lá. Começamos mais um dia. Estamos indo aqui pro escritório. Hoje, como eu falei aí no início, tô voltando depois de 4 dias de folga, podemos dizer assim, né? Porque teve o feriado, aí eu peguei minha folga pós-feriado e teve sábado e domingo. Então, ou seja, 4 dias sem trabalhar, que 2 dias já vai fazer diferença, né? Na base do tarefas que eu tinha para fazer. Então, assim, tem bastante coisa, não digo acumulada, porque até então eu não sei se chegou demandas novas, mas é aquele negócio, temos muita coisa para fazer. E o ponto, coisas relativamente grandes, mas o que a gente pode fazer, né? É só começar o trabalho. Amanhã eu não sei se teremos mais coisas, mas hoje eu sei. Pelo menos terminar a API, refatorar o código de alguns formulários e ainda por cima tem uma análise que precisa ser feita de um cliente especificamente lá que ele reportou um problema e a gente tem que analisar e entender para poder trazer uma solução que seja um mínimo satisfatória, né? Só que é aquele ponto, quando chega um problema que é reportado, que a gente não sabe o que pode ter causado, aí é o grande problema. Mas, enfim, temos muitas coisas para fazer e não significa que, assim, vai terminar tudo hoje, né? Eu acho que, assim, pensar que ia terminar tudo hoje seria um problema da minha parte, achar que eu vou conseguir terminar uma API, refatorar mais de 12 formulários de um fluxo, depois tem outros fluxos que na verdade são, se eu não me engano, são 5 fluxos que tem que ser refatorado o formulário. Como são refatoramento, significa que eu tenho que refazer todos os formulários praticamente. Então seria praticamente, vamos colocar aí uma média de 5, 6 formulários por projeto. Então são 6 projetos, 5 projetos mais ou menos. Fora os que a gente ainda não sabe como é que vai fazer, porque a gente dividiu lá com a equipe, então na teoria eu vou estar fazendo, refatorando o que eu trabalhei, né? Então seria um menos mal, exceto um que vai ser do cliente específico que a gente tem que descobrir o problema, que eu não sei qual é o problema, mas de antemão eu já vou refatorar os formulários, porque tem algumas coisas lá que eu vi assim que talvez possa estar gerando problema, mas o problema é um pouco maior do que a gente imaginava, assim, a princípio. Sempre a gente tem que reforçar esse ponto que, a princípio, o problema parece ser maior. E só quando a gente examinar mesmo, a gente vai ter certeza se é ou não maior. Mas estamos tranquilos. Fora isso, aquele negócio. Final de semana foi tranquilo. Eu tinha falado que eu não ia fazer nada no domingo e eu me enganei, tá? Eu tive que fazer às pressas o trabalho da faculdade lá, eu tive que fazer. Nossa, agora a gente está testando o microfone.
Tomara que não tenha ficado ruim. Mas assim, o microfone já me deu, já na minha concepção já valeu a pena. O que ele está entregando está sendo sensacional, tendo em vista que eu gravei poucos vídeos com ele ainda. Acho que hoje é o 4º vídeo que eu estou gravando com ele, então a princípio está sendo satisfatório. Mas o ponto é esse, né? A gente tem alguns elementos em relação ao trabalho da faculdade. Eu tive que adiantar coisas da faculdade, porque na teoria eu achei que tinha mais tempo para fazer o trabalho, mas ele é para o dia 1º. Então eu tive que adiantar bastante. E aí agora eu estou testando o microfone um pouco mais longe para ver o real aspecto dele. Eu acho que pelo menos assim tá bacana. Então aqui na teoria eu posso estar falando de longe e vai estar me escutando bem. Eu vou saber isso depois. Eu precisava fazer um teste assim. Depois eu vou fazer um teste mais prático, mais longe, ou sei lá como que eu vou fazer. Mas eu vou ser sincero. O microfone me agradou bastante nesses primeiros momentos dele, assim, de uso dele. Claro que ainda tem muita coisa para ser feita com ele e testada, mas no primeiro momento está sendo satisfatório. Vamos ver como é que vai ser ao longo do uso. De qualquer forma, eu acho que já valeu a pena pra caramba. Provavelmente, depois de uma semana aí usando ele, eu devo fazer um review sobre ele especificamente. Mas é isso. Domingo que eu achei que ia ser de day off, não foi. Eu tive que ficar fazendo o trabalho da faculdade. Inclusive, o vídeo que eu montei já saiu aí no canal. Desculpa a atuação péssima, eu não sou ator. Quem sabe eu começo a estudar para artes cênicas, para fazer interpretações melhores. Seria uma proposta, né? Não sei. Mas é isso. Vamos continuar aqui e daqui a pouco a gente volta. Aproveitando para poder gravar aqui e ver como é que realmente está esse áudio. Posso usar esse vídeo aqui, mas a princípio eu estou vendo como é que fica. Estou falando um pouco mais baixo porque no primeiro momento o que eu estava falando no vídeo, nos vídeos anteriores, estava dando uma estourada no pico do áudio. Então eu acredito que isso pode ser porque eu estava falando muito próximo do microfone. Então agora eu estou falando um pouco mais longe, podemos dizer assim, mais longe não, mais baixo. Então na teoria o áudio deve se manter equalizado, pelo menos assim, é a minha concepção, né? E aproveitar pra gente ver como é que se comporta assim também, falando um pouco mais baixo, que aí eu não preciso ficar parecendo um louco na rua, apesar que todo mundo fica olhando, né? Então aquele negócio, a vergonha que a gente passa, é grande, aí principalmente que a gente fica parecendo que a gente tá conversando sozinho. Então, tipo, eu não sei se essa parte vai ficar tão boa, eu não sei se eu vou utilizar ela no vídeo, mas assim, a princípio é uma evidência aí que a gente tem em relação a produzir conteúdo. Muitas vezes a gente vai passar uma vergonhazinha, as pessoas encarando, olhando, e eu vou ser bem sincero, eu acho que hoje em dia eu estou muito mais tranquilo, porque igual, por exemplo, a pessoa que acabou de passar por trás de mim, ela estava encarando, olhando eu gravando. E, tipo assim, tá dando pra agir naturalmente, sem muito alarde e tudo mais, que eu acho que faz a diferença, né? Se a gente for parar pra pensar, produzir conteúdo é isso, é você agir de forma natural em ambientes que normalmente não seriam naturais você agir dessa forma. Eu não sei se isso seria coisa de produzir conteúdo, mas assim, é o que veio na minha cabeça agora. Então, vamos ver. E aqui também é a parte que normalmente eu não gravo, porque ela tem mais trânsito, né? Então, estou aproveitando para ver como o microfone se comporta nessa parte específica, para a gente ter aí o resultado dele um pouco mais satisfatório. Pode ser que eu não use essa parte do vídeo para o vídeo de hoje, mas eu use aí para o vídeo de review do microfone. Ou se bem que não, porque eu acho que não vai fazer muito sentido. Mas agora, ó, tá tendo bastante trânsito e vamos ver como que ele vai se comportar aí.
é isso. Então, vamos que vamos. E galera, chegamos ao fim. Quando chegou era dia, agora estamos à noite. Basicamente das demandas que eu tinha para fazer, finalizei a API e comecei a refatoração do formulário. Não terminei, porque são muitos formulários, são muitos fluxos, então assim, é um trabalho aí para mais ou menos umas 2 ou 3 semanas, acredito eu. Às vezes até menos, mas vamos em partes, né? Fazendo com pouca coisa. Detalhe que no dia que eu estou gravando esse vídeo, saiu 2 vídeos, né? Um que eu faço o unbox do microfone e também saiu, se eu não me engano, um shorts. Então dá aquela moral, compartilha o vídeo aí. E o mini curta, né? O curta de 1 minuto e 54 saiu. Teve algumas visualizações consideráveis, assim, pelo fato de ter saído de forma improvisada, mas foi satisfatório. Os comentários, então os likes, tipo, eu não sou um profissional especificamente, mas é aquele negócio, dá pra dar o gasto aí, né? Dá pro gasto. Então podemos dizer que atendeu a expectativa que eu tinha. Não, na verdade não atendeu bem a expectativa não, porque eu esperava fazer muito mais do que o que eu fiz, mas que negócio, não tinha tempo hábil para fazer a produção da forma que eu gostaria. Então, como não tinha um tempo hábil para fazer a produção, eu peguei e fiz o que dava para fazer com o tempo que eu tinha. E levando em consideração que assim, fazer as coisas de última hora, acaba que você larga a mão um pouco do perfeccionismo, né? E faz para entregar. E assim, tendo em vista isso, o resultado foi bem satisfatório, porque meio que eu fiz e eu tava quase não fazendo, né? Então, vamos dizer assim, na maioria das vezes é melhor você fazer do que não fazer nada. Então, é um ponto aí que às vezes vale a pena você pensar. Cara, eu gosto da iluminação desse prédio. Azul, verde, amarelo, e ele tem o vermelho, que ficou amarelo. E ali ficou roxo. E aqui azul, as cores parecem que anda. Então assim, gostei dessa iluminação, ficou legal, chamativa. Mas voltando ao ponto aí, o que tinha para fazer hoje eu fiz e deu tudo certo, podemos dizer. Na minha lista mental, eu achei que não ia conseguir terminar a API hoje, mas deu bom. Então terminamos. Ainda falta algumas coisas, né? O pessoal instalar ela, implantar ela, testar, e aí a gente vê o resultado que deu. Pode ser que eu tenha que refazer alguma coisa, como também pode ser que dê tudo bem e eu não preciso fazer mais nada. Mas é isso. Vamos dizer que chegamos ao fim de mais um dia. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído aí de alguma forma para você. Lembrando, dá aquela like, compartilha o vídeo com os amigos. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e dá aquela moral. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!